Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. É sempre um momento de agradecimento quando nós temos a oportunidade de trabalho. A leitura do nosso exórdio de hoje, ela traz para nós um convite de forma imperativa para que nós modifiquemos as nossas atitudes no caminho que escolhemos. E também, de acordo com o nosso tema de hoje, ele nos traz também um imperativo acerca de como deve compor-se este caminho para que nós possamos seguir no caminho do bem. Quando nós pensamos no tema de hoje, o que move as ações humanas, reflexões à luz do Espiritismo, o primeiro questionamento que precisamos fazer é se essas ações que nós buscamos, elas estão de acordo com o nosso papel de espírito imortal, ou apenas buscamos suprir as necessidades do nosso corpo material. E essa pergunta se faz necessária porque precisamos, antes de tudo, compreender em nós mesmos, e é um reconhecimento, e é uma necessidade premente de nos conhecermos, se nós estamos nos vendo como espíritos numa experiência reencarnatória, material, carnal, ou se nós estamos nos vendo como seres humanos que têm em alguns momentos experiências espirituais. Então esse é o primeiro questionamento que é preciso que nós façamos para nós mesmos, para que a partir da resposta que nos forneçamos, sejamos capazes de escolher. Escolher é sempre algo muito difícil, porque escolher significa dizer sempre que temos opções. E quando temos opções, também temos caminhos diversos a seguir. As opções, elas nos fornecem caminhos diferentes. E para nos fornecerem caminhos diferentes, oportunidades diferentes e colheitas diferentes. Então, com essa reflexão inicial que eu faço hoje a todos nós, a mim inclusive, é que eu peço a cada um que faça, neste momento, uma reflexão e conceda a si uma resposta, para que essa resposta seja o norte, o guia das suas próximas ações. Então vejamos, esse capítulo, como foi dito aqui, é o capítulo que fala sobre a lei de liberdade. E como não poderia deixar de ser, também é necessário que nós façamos também reflexões relacionadas ao que seria a liberdade. Porque se estivermos falando da liberdade do espírito, obteremos uma resposta. Mas se nós estivermos procurando acerca da liberdade da matéria, talvez encontraremos outras respostas. Ou talvez não. E quando eu digo talvez não, porque aqueles que já entenderam que sim,
somos espíritos numa experiência corpórea. Estes já estão acordados e cientes do seu trabalho aqui na Terra. Dessa forma, provavelmente, as nossas reflexões acerca da nossa liberdade material e espiritual, elas estão correlacionadas. Contudo, se nós ainda buscamos pela satisfação das nossas paixões inferiores de forma imediata, provavelmente o nosso conceito de liberdade é outro. A lei de liberdade é uma lei que, não diferente das outras, é uma lei divina. E por ser uma lei divina, é também uma lei imutável. É uma lei natural. No mesmo exórdio, fala sobre aqueles que estão ao nosso redor todos os dias. O próprio Livro dos Espíritos nos lembra que nossas ações, elas são não movidas, mas são, sim, influenciadas pelos nossos irmãos desencarnados, que não podemos normalmente enxergá-los, como fala lá no nosso exórdio. E por estarmos cercados por essas energias circundantes e que nos trazem sentimentos, pensamentos, que muitas vezes são diferentes dos nossos, às vezes nos deixamos tocar por essas influências. É lógico que, como espíritas, já sabemos que a nossa sintonia, ela determina as nossas companhias espirituais. Nós já sabemos disso. Mas isso não impede que a todo momento, mesmo quando não estamos tão sintonizados assim com determinadas atitudes, questões, sensações, muitas vezes esses pensamentos, eles são intrusivos nos nossos próprios. Então, por isso, lá no início falei, é preciso que nós nos conheçamos. Porque a partir do momento que nós sabemos exatamente o que estamos fazendo aqui, a partir do momento que nós sabemos exatamente o que somos, conseguimos diferenciar o que é nosso e o que não é. E dessa forma repelir aquilo que não está de acordo com a lei divina e trazer para mais próximo aqueles sentimentos, e assim eu vou falar de forma generalizada, vou explicar por quê, aqueles sentimentos que muitas vezes não são ainda nossos. E por que eu estou falando dos sentimentos de forma generalizada? Porque lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei do amor, ele diz que o espírito, na sua infância, é diferente do que apresenta no espírito já purificado. Os sentimentos vêm a partir do momento em que nós nos tornamos purificados. Enquanto isso, caminhamos acompanhados pelas nossas sensações. Sensações essas, como ele mesmo diz lá no Evangelho, que é a partir do momento em que o espírito ele cresce, mas ele está corrompido. Porque as nossas sensações são percebidas pelos nossos órgãos sensoriais. Então é possível que ainda as nossas sensações, elas sejam bastante materiais.
E isso não é algo ruim. Na realidade, o próprio Livro dos Espíritos, ele fala sobre a questão das paixões e nos lembra que não todas são deletérias, nocivas, que as nossas paixões nos movem como espírito, inclusive, para o progresso. A questão é que nós precisamos vigiá-las. Também já sabemos bastante sobre isso, vigiar e orar. Porque a prece é um ato de adoração acima de tudo, mas também é um ato de coragem, onde eu reconheço em mim o que ainda não sou, mas que posso ser. Porque é através de uma prece bem sentida que eu me conecto com Deus e com os bons espíritos e consigo forças para me livrar do mal que ainda existe em mim. Então, se nós formos, essa parte hoje da palestra que traz aqui no Livro dos Espíritos, ela é muito bonita porque ela é intitulada Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Quando nós lemos essa pergunta, que é a 872, ela nos traz um resumo de tudo que foi dito, de tudo que foi perguntado e respondido pelos espíritos, perguntado por Kardec e respondido pelos espíritos, nas perguntas anteriores. Mas, lógico, como é uma reflexão teórica, Kardec não simplesmente faz um simples resumo, ele nos traz, deixe-me ser redundante, reflexões acerca de tudo isso. E uma das primeiras reflexões que são feitas é em relação à questão do arrastamento. O arrastamento, essa palavra, inclusive, ela é mencionada várias vezes no Livro dos Espíritos. Em várias perguntas, Kardec faz a mesma pergunta de formas diferentes sobre o arrastamento. O que seria isso? De uma forma geral, ele pergunta aos espíritos: então, se estamos nós imersos no vício, porque estamos, como eu havia dito, imersos nas nossas sensações. Então, se estamos nós imersos nos nossos vícios, isso significa dizer que há um arrastamento irresistível? E a resposta todos nós já sabemos. E nós sabemos não porque somos espíritas e não porque já lemos o Livro dos Espíritos. Nós sabemos porque todas as vezes que nos é apresentado no nosso caminhar, na nossa vida, esses dois caminhos ou mais, essas oportunidades diferentes de seguir, existe em nós um sentimento que nós já trazemos do nosso plano reencarnatório e que nos diz: vai por ali. Não pega o outro caminho, vai por ali. E aí existe algo dentro de nós também que diz assim: não, deixa de ser tolo, não vai por esse caminho não, esse caminho é muito sofrimento, vai pelo outro, o outro é muito melhor, cheio de flores. Mas algo lá no fundo sempre nos diz que esse não é o melhor caminho. Interessante que a própria crença popular já nos ensina isso desde sempre, né? Que os melhores presentes são colhidos nos caminhos mais árduos, nos mais difíceis. No final do arco-íris é que tem o pote de ouro.
E para chegar até lá, é preciso muito esforço. E o Livro dos Espíritos nos fala não só do esforço, mas também da vontade. Interessante que nesta mesma pergunta que fala sobre a vontade, também fala sobre a questão do arrastamento. E aí eles ainda dizem assim, os espíritos: e como são poucos o que tem realmente uma vontade verdadeira. E eles falam, a sensação que eu tenho sempre quando leio essa pergunta é que eles anseiam pela nossa mudança. Porque eles dizem meio que imbuídos de tanto sentimento, né? E como são poucos que ainda têm, que têm vontade verdadeira. Então veja, os caminhos estão lá, as escolhas estão lá, os arrastamentos também, como as chuvas torrenciais que nos impulsionam para um caminho ou outro. Mas existe sempre uma árvore que nós podemos nos agarrar. E a melhor árvore de todas, nós já sabemos, é a oração. É naquele momento em que nós nos sentimos arrastados e que pegamos na mão de Jesus, imaginamos a sua presença ao nosso lado e com o coração cheio de esperança, clamamos por ajuda. Porque um dos atributos da prece é exatamente o de pedir. Só que aí vamos voltar lá para o início. Quando eu sei o que eu estou fazendo aqui, quando eu já sei que sou espírito imortal numa experiência material, eu entendo que o louvar, pedir e agradecer está relacionado àquilo que eu recebo como espírito. Que muitas vezes não está de acordo com aquilo que eu gostaria de receber como matéria. Porque dói. Porque muitas vezes machuca. E porque muitas vezes eu nem vou dizer que não estamos preparados, porque estamos. Também a cultura popular já nos diz: Deus nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Então nós estamos sim preparados. Mas diante das dificuldades, normalmente vem o temor, o medo de não conseguir, o medo de ser menor do que eu poderia ser. Por isso também o Livro dos Espíritos nos fala o tempo inteiro do nosso orgulho. Como esse orgulho nos maltrata. Como esse orgulho nos impulsiona, nos arrasta pelos caminhos mais fáceis, entre aspas. Porque os caminhos parecem mais fáceis. Mas da mesma forma que nós plantamos, precisaremos colher. E essa colheita, quando caminhamos pelos caminhos que não deveríamos, é uma colheita muito mais difícil. E muitas vezes precisamos colher sozinhos, na nossa solitude, para que sejamos capazes de refletir sobre nossas escolhas. Então, quando nós pensamos, como eu havia dito, no pedir dentro da prece, que nós sejamos capazes de pensar sobre hoje o que o tema nos traz. O que move as ações humanas? O que eu preciso de instrumento para mover as minhas ações? Olhar para mim como um ser espiritual
imortal e entender que os instrumentos que eu tenho, eles são suficientes para caminhar nas minhas estradas. Por isso eu digo, sim, nós estamos preparados. E não temamos. Sejamos capazes de olhar para frente e perceber que não estamos sozinhos. O medo se instala a partir do momento em que eu me vejo como alguém que vai caminhar por uma estrada sozinho. Então nós não precisamos temer, porque acima de tudo, Jesus está sempre conosco. Além, é claro, de todos os nossos amigos espirituais e familiares, além de todos os anjos encarnados que o Pai nos fornece para nos ajudar, porque somos todos filhos do mesmo Pai, e Ele não nos envia sozinhos. Nós nascemos sozinhos, caminhamos sozinhos, mas não solitários. Se olharmos ao nosso redor, sempre, e veja, vocês não precisam acreditar em mim, pensem nas vidas de vocês, em situações que muitas vezes se apresentaram e que eram difíceis, e que muitas vezes as saídas para o retorno para outros caminhos parecia impossível. E, entre aspas, do nada, porque não existe coincidência, não existe do nada, não existe isso. Pessoas amigas, e eu não estou falando necessariamente dos amigos espirituais, eu estou falando de pessoas aqui, encarnadas, junto conosco. Pessoas amigas, ou que se tornaram grandes amigos, nos deram as mãos e caminharam conosco. Então, por isso, uma das primeiras reflexões que ele faz em relação na pergunta 872, quando ele diz: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal, ou seja, não há arrastamento irresistível. Então veja, ele nem usou a palavra arrastamento, mas ele usou um sinônimo, porque é exatamente isso que ele está dizendo. Não existe nada que nos force a sermos conduzidos ao mal. O homem é dotado de livre arbítrio. Só que estamos dentro da lei de liberdade e sabemos que, apesar de no livro dos Espíritos as leis serem trazidas por Kardec em capítulos diferentes, sabemos que isso foi apenas uma forma didática de nos mostrar cada uma das leis. Mas as leis todas estão agindo nas nossas vidas de forma concomitante, ao mesmo tempo. Elas não se separam. E elas não se separam por um motivo simples. São todas, como eu já disse, leis divinas, leis naturais. Então, quando nós lemos esse capítulo sobre a lei de liberdade, a sensação que nós temos é que todas as outras leis, elas também estão sendo respondidas. Lógico, porque todas elas estão imersas numa coisa só. Porque nossa vida não é separada de, neste momento, eu estou exercendo a minha lei, a lei de liberdade. Neste momento, há a lei de destruição. Neste momento, não é assim que funciona. Muitas vezes eu vou precisar escolher diante de uma situação de destruição. E sabemos que essa destruição é uma destruição necessária, reconstrutora de nós mesmos. Então, afinal de contas,
Elas não estão separadas. Como eu disse, elas estão separadas de forma didática, apenas. Mas estão todas enlaçadas e nos guiando no caminhar, o que move as ações humanas. E veja, o que move as ações humanas, lógico, estamos todos numa experiência encarnatória, todos. Então, o que é material em nós é importantíssimo. Porque é exatamente o material que nos foi dado que servirá como instrumento para nos trazer a liberdade que queremos como espírito. E ele continua. Ele diz assim: ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência. Veja, existe muitas vezes uma dúvida entre a questão da prova e a expiação. Mas é muito simples. É só lembrarmos que Deus é sempre justo e bom. Sempre. Então vamos compará-lo a um simples professor. E eu me incluo porque sou. Nenhum professor que não é justo não imporia a um aluno uma prova sem ele conhecer da matéria. Não tem como. Primeiro ele dá o assunto, e aí ele faz exercícios, ele ensina, reensina, né? Faz exercícios novamente, e aí sim traz uma prova de acordo com aquilo que foi aprendido. E assim o Pai faz conosco. E veja, a partir do momento em que eu, na minha vida, tenho provas a fazer, a cumprir, isso já me diz que eu sou um espírito suficientemente consciente para escolhê-las. Porque as provas, elas são escolhidas. Nós participamos do nosso plano reencarnatório. Nós, junto com a equipe espiritual encarregada no nosso plano reencarnatório, nós escolhemos as nossas provas. Nós é que dizemos, não, essa daqui está muito fácil. Pode botar uma mais difícilzinho, porque eu consigo. Mas lembrem, quando a gente chega aqui, a gente esquece, nós tememos. Esse é um dos grandes problemas, o nosso temor. E como eu disse, o nosso temor não é simplesmente a questão de não conseguir fazer a prova. O nosso temor tem muito a ver com o nosso orgulho. Porque na hora que nós não conseguimos, todos vão ver que nós não conseguimos. E existe uma preocupação muito grande em nós com o que os outros vão dizer. Então é preciso que nós olhemos novamente para nós mesmos e tenhamos coragem de cumprir com as nossas provas, não só de forma resignada, porque não é só isso. Jesus já dizia, é com alegria. Alegria de saber que nós estamos passando de ano, que nós estamos evoluindo, que nós estamos, como diz o tema de hoje, nos movendo. E eu gosto sempre de lembrar que nós sempre dizemos, Jesus é nosso guia e mestre. Eu sempre gosto de lembrar, se existe um guia, existe um caminho. Ninguém precisa de guia se está parado. Qual o objetivo de eu ter um guia se eu estou parado? Não há necessidade. E se eu confio no meu guia, eu o sigo, porque eu sei que ele vai me levar pelo caminho certo. E aí vem as nossas expiações, que dependendo do nosso grau evolutivo, também escolhemos. Fazemos um esforço imenso para que algumas situações das nossas vidas
nos sejam apresentadas para nos fortalecer como espírito, mesmo sabendo que esse tempo curto, porque é curto, mesmo que vivamos 100 anos, é um tempo curto diante do tempo da espiritualidade. Então, mesmo sabendo que esse tempo curto que nós temos, muitas vezes vai nos trazer situações difíceis, também confiamos, porque sabemos que essas situações vão nos trazer, no mínimo, como nós costumamos dizer aqui na Terra, paz de espírito. Lembra quando nós falamos lá no início que a nossa consciência o tempo inteiro está lá gritando, né? Aqui no capítulo sobre lei de liberdade, fala sobre a questão da consciência. Então, a nossa consciência está o tempo inteiro lá gritando, olha, não vai por aí. Segue um caminho diferente. E por mais que o nosso corpo esteja em alegria, em júbilo, às vezes nos dá uma sensação de tristeza, sabe aquela sensação que eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, de um vazio? Eu tenho tudo, eu deveria ser feliz, as pessoas me cobram que eu seja feliz, mas eu sinto um vazio. Porque é exatamente isso. Porque o caminho que nós precisamos seguir precisa encher o nosso espírito de júbilo, de alegria. Às vezes, essas maiores alegrias que alcançaremos serão à custa de muito sacrifício material. E precisamos olhar para elas como grandes oportunidades. Não é fácil, acreditem, eu também passo por isso. Não é fácil. Diante de determinadas situações nas nossas vidas, uma porta que se abre e que nos mostra um jardim florido, nos parece muito mais atraente do que aquela outra que tem um caminhar no meio de espinhos. E em sã consciência a gente pensa, quem não escolheria o caminho do jardim florido? Nós, que já estamos acordados, levanta tu que dorme. Porque aqueles que estão acordados já entenderam exatamente o que nos move e para onde estamos indo. Porque se você ainda não sabe onde você quer chegar, você não pode saber qual o caminho a trilhar. Então, levanta tu que dorme. Se estás ainda andando como zumbi, como os mortos-vivos, é preciso que nós, como diz também a cultura popular, eles não dizem, acorde para Jesus. Eu acho interessante quando eu escuto isso. Acorda para Jesus, menino. E parece uma frase tão simples, né? Acorda para Jesus. E eu sempre digo, acordar para Jesus não necessariamente é a pessoa de Jesus. Lógico, Ele é nosso mestre, Ele é nosso guia, Ele é nosso exemplo, Ele é governador do nosso planeta. Mas maior que Jesus são as suas ações. Maior que Jesus são os seus exemplos. Afinal de contas, há tantos povos que não o conhecem porque tem outras religiões, mas não necessariamente por causa disso usam essa desculpa para não segui-lo. Segue mesmo assim, porque não é seguir o homem, é seguir aquilo que ele representa. Acordar para Jesus é acordar para si mesmo, é compreender o que nós estamos fazendo aqui, como já dizia Santo Agostinho. E que em várias vezes dentro do Evangelho nos mostra caminhos, formas de assim fazer.
Ele mesmo, com a sua própria vida, nos exemplifica de como seguir. A vida dele é uma vida incessante de uma busca frenética da verdade. Só a verdade liberta. Mas se você não sabe para onde vai, e se você não sabe quem é o seu guia, e se você não sabe quem é você, você não sabe que verdade é esta. Mais à frente, ele diz assim: para ajudar a superar, é preciso que você pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E aí, como eu disse a vocês, o que estamos fazendo com a prece na nossa vida? Será que nós só lembramos dela de forma mecânica, ou ainda no momento em que estamos no meio, sufocados, imersos nas tribulações e que precisamos pedir por ajuda? Antes de tudo, a prece é um ato de louvor. Ao final, provavelmente, vocês vão ser convidados a fazer o seguinte: elevemos o nosso pensamento a Deus. Elevar o nosso pensamento ao alto a Deus é nos conectar. Mas, novamente, eu só posso me conectar quando eu sei a quem me conectar. E quando eu sei quem sou eu. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui hoje? Você está aqui hoje porque está cumprindo a tabela de palestras da semana? Ou você está aqui hoje porque você entende da necessidade de estarmos aqui todos juntos, não só para mim, para você, para cada um de nós, mas para o coletivo? Porque Jesus já dizia: onde estão 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E quando ele disse isso, ele queria nos lembrar que somos uma só família, porque temos o mesmo Pai. E se somos uma só família, precisamos vibrar na mesma sintonia de amor, para que essa vibração de amor possa ser irradiada para todos, inclusive aqueles que não estão presentes hoje, neste momento aqui. Não estão presentes fisicamente, mas estão presentes no coração de vocês, nas lembranças, nos sentimentos. Então, na hora que eu estou aqui, eu escolhi um caminho. Mas escolher um caminho somente não é suficiente. Escolher um caminho sem consciência do porquê da escolha. E eu não posso dizer que de nada adianta. Não funciona assim, né? Já sabemos. Adianta. Adianta porque é um processo. O evoluir é um processo. Não é algo que acontece de um dia para a noite. E sabemos que isso no mundo espiritual é um tempo bem diferente daqui. Mas é um processo. Então, se hoje não deu, não conseguiu, amanhã o sol nasce novamente e nós temos novamente a oportunidade de fazer diferente. Na realidade, eu nem esperaria para amanhã. Que tal quando chegar em casa? Lugar onde nós sabemos que estão as nossas dificuldades mais doídas. Então, que tal quando chegar em casa? Assim que chegar em casa, começar. Porque o tempo é cíclico. O tempo é cíclico. O nascer do sol existe apenas para nos lembrar que é um novo dia, uma nova oportunidade. Mas você não precisa começar apenas com o nascer do sol. Afinal de contas, em outra parte do mundo, o sol está nascendo daqui a pouco.
E ele continua. Ele diz assim: fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na terra e as suas funções que nela desempenha como consequência do gênero de existência que o Espírito escolheu. Veja, novamente, fatalidade. O que é fatalidade? Se não algo que acontece sem saber nem porquê, nem para quê. Às vezes as pessoas não dizem, né? Não sei por que minha vida é assim. Deve ser obra do acaso, do azar. Tem gente que inclusive gosta de dizer isso, né? Minha vida é uma vida de azar. Tudo acontece. Eu sempre, quando alguém às vezes me traz esse questionamento, e eu digo isso porque eu mesma já me fiz várias vezes, eu fico pensando assim: quantas vezes alguma coisa aconteceu na sua vida, mudando apenas o pano de fundo ou as personagens da história? Quantas vezes a mesma situação já nos trouxe dores, desilusões, angústias, sofrimentos? E que essas situações já se repetiram várias e várias vezes nas nossas vidas. E nós não nos damos conta, porque o tempo inteiro nós preferimos dizer que a culpa é do outro. Como espíritas, muitas vezes dizemos que a culpa são dos espíritos obsessores. Esquecemos apenas de lembrar que não há fatalidade, não há acaso, não há arrastamento irresistível e eu tenho livre-arbítrio para escolher. A gente só esquece disso. Cada escolha nos traz grandes oportunidades, inclusive as nossas más escolhas. As nossas más escolhas, e todos nós fazemos. Até porque no grau que nós estamos, como espíritos imperfeitos, fazer más escolhas é algo que nós fazemos de forma recorrente. E como se diz, né? Não há como voltar atrás, mas há como fazer um novo começo, um novo amanhecer. Então, as nossas escolhas, todas elas, são grandes oportunidades que nós temos de pensar, de refletir sobre nossas ações, sobre o que nós temos aprendido, sobre o que nós podemos aprender, sobre o que podemos ensinar. Afinal de contas, nossa vida precisa ser um evangelho vivo. Nossa vida precisa ser um evangelho vivo. Eu preciso, com as minhas ações, demonstrar que eu estou galgando como espírito dentro do meu processo evolutivo. E o mostrar não é só para o outro, é para mim primeiramente, lógico, mas o outro, que muitas vezes tem como você, como exemplo, se inspira, se alegra em você. Então, o convite, porque o tema de hoje é um convite à mudança. É um convite à reflexão. É um convite a olharmos sobre nossas ações, sobre o caminho que nós estamos trilhando
para que nós sejamos capazes de modificá-lo ou continuar no caminho que estamos seguindo. E durante este caminho, com certeza, nós vamos encontrar muitos outros que estão lá, como a gente costuma dizer, feito barata tonta. E que às vezes parar um pouquinho para inspirar, para segurar na mão daquela criatura, para também dizer a ele, como um dia nos disseram, você não está só. Vem comigo. E também muitas vezes reconhecer ou mostrar que aquele caminho que você está seguindo não é o caminho do outro. Porque se você estiver no caminho certo seu, e lógico, nós estamos falando do caminho certo seu, porque cada um de nós tem um plano reencarnatório diferente. Mas eu, logicamente, não estou dizendo que há caminhos e caminhos, que há verdades e verdades. Não, a verdade é uma só. E um só caminho leva ao Pai, que é o Cristo. E lógico, este caminho tem muitos caminhos. E cada um de nós já sabe o mapa. Nós não estamos perdidos. Nós já saímos do mundo espiritual inscritos naquela jornada. O nosso guia já está lá, nos esperando. A gente só precisa confiar. E nós já recebemos o mapa. Para aqueles que gostam das tecnologias, o Google Maps, nós já recebemos com Wi-Fi garantido. Não se desconecta. Nos mostra o caminho o tempo inteiro. Mas é preciso confiar. E como eu disse e repito, antes de tudo, é preciso saber para onde vamos. Porque se não sabemos quem somos e para onde vamos, não saberemos qual o caminho a seguir. Então, que Jesus possa, o tempo inteiro, estar conosco, e Ele está. E que nós possamos estar com Ele, porque nem sempre estamos. Muitas vezes soltamos a mão, como Pedro nas águas turbulentas. Soltamos a mão por medo. Mas que esse medo não nos paralise, que Ele possa sempre, todos os dias, nos ajudar a nos movimentar a caminho do Pai. Deus nos abençoe a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.